Boa noite, meu nome é Isabeli Assunção e apresentarei o trabalho sobre relação entre transtorno de estresse pós-trauma e a pandemia do Covid-19. Esse trabalho foi feito juntamente com Gustavo Soares Gomes Barros Fonseca, Mirela de Jesus Cruz Gomes, Gabriela Nogueira Mota, Mariana Martins Castro, Rafisa Sequef Simão Alencar, sob a orientação da doutora Janaína Maiana Abreu Barbosa. Sobre a introdução do trabalho, de acordo com uma referência utilizada na confecção da produção científica, mais de 70% dos adultos em todo o mundo vivenciam um evento traumático em algum momento de suas vidas, e 31% já vivenciaram 4 ou mais eventos. Frente ao exposto, apresenta-se uma necessidade de investigação e análise aprofundada do transtorno de estresse pós-trauma diante do contexto da pandemia do Covid-19. Sobre a metodologia do trabalho. Trata-se de uma revisão de literatura do tipo integrativa, na qual foi realizada uma busca eletrônica da literatura a partir dos artigos originais indexados nas bases de dados PubMed, Cielo e Google Scholar. Os operadores booleanos OR e AND, COVID-19, unfind, or COVID-19, or coronavirus, unfind, and polytraumatic stress disorder, unfind. Optou-se por critérios de inclusão, suas datas de publicação com recorde temporal de 2020 a 2021. Assim, 119 artigos foram descartados da pesquisa. Desta forma, 5 artigos foram utilizados no estudo para compor os resultados. Sobre a discussão e resultados. A pandemia do Covid-19 afetou de forma considerável toda a população mundial. Como forma de combater a transmissão do vírus SARS-CoV-2, foram impostas medidas de segurança, como a quarentena e o isolamento dos indivíduos com maior risco de agravamento e óbito. Os resultados de pesquisa mostraram que os indivíduos afetados durante a pandemia têm prevalência significativamente maior de depressão, ansiedade, insônia e transtorno de estresse pós-trauma, em comparação com a população em geral em circunstâncias normais. Conclusão, diante dos estudos publicados, não há como negar a relação da pandemia da Covid-19 com o aumento da incidência do transtorno de estresse pós-trauma. A mudança do modo de vida dos indivíduos e o surgimento de novas preocupações favoreceu um aumento de pessoas com alterações de saúde mental, além de causar agravamento de doenças e problemas psiquiátricos já existentes. Aqui estão as referências utilizadas para a confecção dessa apresentação. Obrigado pela atenção. Boa noite. Bom, boa tarde. Meu nome é Ana Carolina de Almeida Mendes e o tema do nosso trabalho é transtornos de imagem. Bom, a imagem corporal que o indivíduo desenvolve sobre si perpassa por diversos aspectos, entre eles a sua interação com as pessoas, o ambiente cultural, os dogmas religiosos e até mesmo os processos psicológicos e sociais da nossa comunidade. O transtorno de imagem é uma obsessão que consiste no foco e percepção de defeitos na própria aparência em busca do corpo perfeito. E na sociedade ocidental, há uma grande preocupação com a forma e a aparência física. Por conta disso, novos procedimentos estéticos são cada vez mais criados, há uma oferta maior de suplementos alimentares e há uma extensa propagação de exercícios físicos, que acabam criando e moldando um padrão estético que, na maioria das vezes, é inatingível. Dessa forma, é crescente o número de transtornos psicológicos alimentares que permeiam na nossa sociedade. Dentre eles, a gente pode citar o transtorno dismórfico corporal, que é justamente o tema do nosso trabalho. O TDC, ou transtorno dismórfico corporal, ele é classificado como um subtipo dos transtornos de ansiedade na categoria transtorno obsessivo-compulsivo, justamente porque ele possui como características fundamentais a preocupação excessiva com a aparência, que geralmente está relacionada com a distorção da própria imagem corporal, ou até mesmo de um defeito específico do corpo. E aí se cria um padrão de comportamento compulsivo em que a pessoa tenta modelar o corpo para poder não ter mais aquele defeito que ela considera. Há uma incidência de transtornos de ansiedade dismórficos em estudantes universitários, significativamente, contando ainda com o aumento do número de casos em estudantes, principalmente da área de saúde, justamente porque eles possuem elevada carga horária de estudos, há um distanciamento da família, um aumento maior da responsabilidade com a vida dos outros, e também porque há uma pressão maior da sociedade para que eles possuam um corpo perfeito, que eles consigam se cuidar mais adequadamente, já que eles estão cuidando dos outros, eles precisam também cuidar de si mesmos. O objetivo do nosso trabalho é identificar os aspectos relacionados ao transtorno dismórfico corporal em acadêmicos por meio de um levantamento bibliográfico. E esse trabalho foi uma revisão sistemática em que foram pesquisados artigos científicos indexados nas bases de dados PubMed e Google Acadêmico, nos períodos de 2016 e 2020, que utilizaram artigos científicos nas línguas portuguesa e inglesa sobre o tema do transtorno dismórfico corporal.
Os escritores utilizados foram transtorno dismórfico corporal, psiquiatria e estudantes de medicina, e os escritores animal e animais, eles foram utilizados como critérios de exclusão. Bom, a busca pelo perfeccionismo e a ausência de autoconfiança são frequentemente associados aos indivíduos que possuem o TDC, dentre as obras selecionadas. O perfeccionismo ele pode ser auto-orientado, orientado pelos outros e socialmente direcionado, que é o perfeccionismo projetado, sendo que o auto-orientado, que é justamente os indivíduos que tendem a sempre buscar a perfeição individual e que frequentemente eles sentem vergonha quando não se veem perfeitos, se tornou um dos principais fatores de risco que promovem o TDC, juntamente com a baixa autoestima, a exposição maior às mídias sociais e até mesmo a própria ansiedade social. Dentre as comorbidades que a gente pode citar com o TDC, existem as fortes preocupações relacionadas ao peso ou à musculatura, sintomas de ansiedade social, de ansiedade obsessiva-compulsiva, de sintomas depressivos e até mesmo da ideação suicida. Sendo que a ideação suicida foi referida em um dos nossos trabalhos, em das obras pesquisadas, em até 36% dos adolescentes e adultos jovens. Dessa forma, a gente pode concluir que a influência da cultura no desenvolvimento do distúrbio de imagem, além dos inúmeros procedimentos estéticos com preços acessíveis, dietas restritivas, incentivo ao exercício sem acompanhamento físico, é muito grande. Além disso, o ideal da beleza para homens e mulheres não vislumbra a especificidade de cada um. Muitas vezes, homens eles possuem uma facilidade maior de desenvolver o abdômen, e as mulheres não. E aí, por conta disso, muitas das vezes as mulheres elas acabam se comparando e ficando frustradas e obsessivas com o próprio corpo, tentando modelar ele mais, sendo que a beleza, ela não abarca cada biotipo, cada etnia. Essa busca desenfreada por um corpo físico adequado não respeita os limites da saúde de cada pessoa. Então, é muito importante que a gente fique de olho em relação a isso. Dessa forma, a gente percebe que os fatores externos eles são grandes influências no distúrbio de imagem e que a busca por estar conforme as expectativas da sociedade é danosa à saúde da população em inúmeros níveis. Essas foram as referências utilizadas para a confecção do nosso trabalho. Muito obrigada. Olá, meu nome é Laura Pires de Mello, eu sou acadêmica de medicina do Centro Universitário de Belo Horizonte, o UniBH, assim como Carlos Augusto Bomer, Isadora Torres, Lucas Ricardo Bandeira e Natália Silveira Castelão. E nós, orientados pela doutora Thalita Ivata, que é pneumopediatra e professora de pediatria do UniBH, desenvolvemos este estudo sobre o transtorno do espectro autista e a pandemia da Covid-19. Bom, é sabido que a pandemia gerou a necessidade de medidas restritivas para o controle de seu avanço, tal como o isolamento social. E também que isso é um fator estressor para a saúde mental de todos, mas ainda mais significativo em crianças, principalmente aquelas diagnosticadas com transtorno do espectro autista, o TEA. Assim, o objetivo desse trabalho foi analisar as influências que as medidas sanitárias decorrentes do cenário atual trouxeram para as crianças com TEA no âmbito psicossocial. A metodologia utilizada foi de revisão bibliográfica descritiva com 15 referências, realizada em março de 2021 com as plataformas Cielo, PubMed e Biblioteca Virtual de Saúde, tanto em língua portuguesa como inglesa. Utilizou-se como critério de inclusão trabalhos cujos temas de estudo tenham abordado a saúde mental da criança, o comportamento infantil e o isolamento social, a quarentena e o desenvolvimento infantil, além do espectro autista. Foram selecionados 33 artigos, dos quais 20 não se enquadraram nos critérios citados, e também uma edição da Sociedade Brasileira de Pediatria e um informativo do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente Fernandes Figueiredo, da Fiocruz. Nos resultados, ficou evidente que o cenário de pandemia resultou em maiores manifestações de ansiedade, dificuldade adaptativa e intensidade e frequência dos comportamentos disruptivos e estereotipias dos indivíduos com TEA, já que a alteração no cotidiano representa uma dificuldade para essas crianças, muitas vezes inflexíveis à falta de rotina. Nesse contexto, tem-se que a ausência de estruturação das atividades resultou em comportamento agressivo e ou recusa na participação de dificuldades diárias, apresentando uma dificuldade para as famílias. Vale ressaltar que uma medida importante tomada no âmbito federal foi o sancionamento da Lei nº 14.019, que tornou o uso de máscaras dispensável em todos os indivíduos com TEA, já que o uso da mesma era uma dificuldade para aqueles com alterações sensoriais. Além disso, o sono e a falta de atividades físicas, que propiciavam efeitos calmantes e fundamentais ao desenvolvimento cognitivo, ficaram prejudicados, também contribuindo para o exacerbamento
das manifestações típicas do espectro. Como medidas estratégicas, ficou recomendado que se explique à criança sobre o que é a COVID, levando em consideração seu padrão de compreensão. Então, para crianças não verbais, o uso de ilustração pode facilitar e, para as verbais, a explicação deve ser concreta, como, por exemplo, mapeamento de conceitos. Também fica recomendado que se estabeleça uma rotina fixa, com um cômodo designado para cada atividade, se possível, e também a manutenção do contato com todos os profissionais envolvidos no cuidado à criança. O estudo, então, demonstrou como o combate ao coronavírus tem impactado a população pediátrica com espectro e como a abordagem dos fatores que a influenciam se torna necessária, bem como a dedicação das famílias e profissionais que atuam em conjunto para o desenvolvimento biopsicossocial dessas crianças. Aqui estão todas as referências que foram analisadas pelo trabalho e muito obrigada. Eu me chamo Miriam Augusto Alonso e eu vou apresentar o artigo Transtorno do Espectro Autista, Origem Incerta e Impasses no Processo da Humanização. O transtorno do espectro autista consiste em um conjunto de desarranjos congênitos do neurodesenvolvimento iniciados precocemente nos primeiros anos de vida, na fase da infância. E como é realizado esse diagnóstico? Bem, o diagnóstico se inicia na percepção dos sinais clínicos no paciente, com déficit de desenvolvimento social, linguagem, habilidade de comunicação, essa adesão inflexível a rotinas, resistência à mudança, insistência nas mesmas coisas, os maneirismos motores, estereotipias, entre outros comportamentos. Segue-se, então, a equipe multidisciplinar de saúde, com médicos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, os quais estabelecerão planos de tratamentos farmacológicos e psicoterápicos associados. Lembrando que a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza que quanto antes aplicadas as práticas intervencionistas no portador do TEA, menores serão os danos intelectuais que o mesmo vai sofrer. É importante dizer também que, além das questões clínicas, há uma desconsideração completa ao contexto psicoemocional em que os pacientes e familiares estão imersos, devido ao estigma social associado ao transtorno. Essa questão persiste sendo uma realidade latente, colaborando para a transfiguração de toda a vivência do portador do espectro e daqueles ao seu redor, a qual já existe desde o momento de diagnóstico. Sendo assim, sob as ópticas sociais, históricas e genéticas, o presente artigo objetiva esclarecer melhor os conceitos envolvidos, a fim de promover uma melhor compreensão acerca do espectro. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que foi baseada em uma revisão bibliográfica analisando diversos estudos, testes e pesquisas científicas acerca do tema, cujo foco foi evidenciar a influência dos vieses genéticos, etiológicos e ambientais, atrelado às implicações sociais, psicológicas e educacionais, por meio de uma entrevista humanizada e inovadora com os familiares e pacientes. Dos resultados de discussão, podemos inferir, a partir do título propriamente dito, que a origem é incerta. A etiologia do transtorno do espectro autista ainda é uma incógnita e é desafiadora. No entanto, com o avanço da ciência da saúde, especialmente das áreas da medicina, da genética, foi possível expor a influência do componente genético neste âmbito, associado aos fatores ambientais, claro. Além disso, a virtude em se deter deste conhecimento é primordial para o processo diagnóstico e terapêutico, haja vista o aconselhamento genético. Ao contexto brasileiro, o país adota tardiamente o acolhimento deste grupo, principalmente por meio de medidas governamentais, o que é realmente incoerente com o fato do TEA ser um problema de saúde pública, não só de saúde, como de educação, e um problema social também. Sendo assim, lembre-se dessa desumanização social que sofrem os portadores do TEA e aqueles que estão ao seu redor. E isso só corrobora com o fato de que é necessário singularizar todo esse processo de cuidado com o autista. Conclui-se, portanto, que o TEA é uma temática, sim, que requer um enfoque, especialmente nesse sentido de apoio psicoemocional, que é tão carente, que é tão defasado na nossa sociedade, principalmente pela falta de conhecimento acerca do assunto, e essa necessidade é refletida nessa persistente carência de apoio social e de apoio do Estado, de programas do governo. Recorda-se que possui uma etiologia multifatorial resultante da interação genética e dos fatores ambientais, sendo que o aconselhamento genético é, sim, uma ferramenta de atenuação do estigma social e ampliação do apoio familiar.
Em síntese, o estímulo a debates e padronização de modelos clínicos para o tratamento eficaz desse transtorno em prol da humanização do acolhimento e acompanhamento e conscientização social perduram como chaves ao melhor cuidado. Essas são as nossas referências. Obrigada. Abridor de olhos sobre a população longeva, saúde mental e atenção psicossocial na pandemia Covid-19. Estudo realizado por mim, Arthur Barbosa, juntamente com as acadêmicas Fernanda Machado, Letícia Santana, Thalia Vitória e a orientação da doutora Aline Moreira. Envelhecer, social e historicamente, sempre foi considerado um processo permeado por descompassos em diversos âmbitos. A saúde mental, por exemplo, é alvo de intensos abalos, compondo um cenário de estigmas, marginalização, preconceito e negligência. Em meio a tudo isso, a pandemia de Covid-19 vem acarretando um momento histórico sem precedentes, agravado pelo luto por aqueles que já perderam um ente querido. Embora as políticas de isolamento, reclusão e adiamento sejam imprescindíveis para limitar o alastramento viral, vem desfalecendo, sobretudo, o âmbito psicossocial dos longevos. A reclusão, a solidão e a depressão são os principais fatores de risco que têm sido associados a esse mau estado de saúde e ao sofrimento mental. A partir de uma análise nas bases PubMed, Cielo e CAPES, foram selecionados 12 artigos de 2019 até 2021, perfazendo as implicações sobre a vida, os hábitos e, principalmente, o bem-estar psíquico da terceira idade, no intuito de enquadrar os trabalhos durante a pandemia atual. A Covid-19 está levando a intensos problemas psicossociais e comprometendo o bem-estar mental, levando a diversos problemas, principalmente na faixa etária da senilidade. No gráfico de pizza, aqui à esquerda, que montamos com base nesse artigo aqui citado, vemos as sequelas da pandemia nos idosos. Percebe-se uma intensa prevalência do sofrimento psiquiátrico, além de queixas quanto à qualidade de sono, sendo identificada a preponderância em insônia e sonolência diurna. De fato, a pandemia de SARS-CoV-2 vem consolidando um cenário agravante, uma vez que, por conta das fundamentais políticas de isolamento e fechar os estabelecimentos não essenciais para evitar o contágio viral, os descompassos mentais, como depressão, ansiedade e ideação suicida, estão aumentando muito entre essa faixa etária. Nas imagens aqui à direita, são ilustrados 2 fatores de fundamental importância para o enfrentamento deste cenário: a prática de exercícios físicos e o uso das tecnologias, uma vez que pode proporcionar benefícios à saúde, melhorando o sistema imunológico, composição corporal, peso e estresse. As videochamadas, por exemplo, têm sido imprescindíveis para o restabelecimento de laços de contato entre familiares e amigos, frente à fera devoradora da solidão. Entretanto, ainda deve ser superada a barreira da educação em tecnologia para os idosos no Brasil, no intuito de promover um bem-estar mais equânime e universal. O surgimento do coronavírus fez com que o contato em comunidade entrasse num processo de desfalecimento, comprometendo principalmente a população senil. Por isso, o desenvolvimento de mais abordagens de telesaúde, associando exercícios físicos, estímulos cognitivos, melhorias de sono e educação em tecnologia, são fundamentais para proporcionar à terceira idade habilidades estratégicas de interação, melhorias de sociabilização e o bem-estar mental, sendo fundamental desconstruir a visão utilitarista do indivíduo na sociedade frente ao envelhecer, sendo de suma importância entender como vive o idoso na atualidade para compreender as mudanças trazidas pelo envelhecimento. Aqui as principais referências. Muito obrigado. Olá,
Meu nome é Rita e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Um olhar para a saúde mental da puérpera, depressão pós-parto e repercussões no desenvolvimento infantil. Os autores são eu, Rita de Cássia Silva, e Arthur Barbosa Santos. A orientadora é Aline Moreira Gonçalves. O nosso trabalho, ele teve como objetivo avaliar como a depressão pós-parto afeta a saúde mental das mães, da criança e a relação desenvolvida pela mãe e pela criança. Diante disso, nós iniciamos a introdução do nosso trabalho com uma breve síntese do que é a depressão pós-parto, sendo que ela é caracterizada como um episódio depressivo marcado pelo surgimento de intensa tristeza frente aos desafios da maternidade, em que muitas vezes mães depressivas interagem menos com seus bebês e podem apresentar uma redução no cuidado e na atenção destinada ao recém-nascido. E isso pode comprometer o desenvolvimento infantil, tanto na esfera física quanto na esfera psicossocial, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. O nosso trabalho foi um trabalho de revisão bibliográfica. Então, para início, nós realizamos uma busca por referências bibliográficas em 4 bases de dados, sendo elas o PubMed, BVS, Cielo e o CAPES. Nós utilizamos um corte temporal para filtragem de artigos a partir de 2003. Aí, desse modo, nós selecionamos 20 artigos mediante a leitura de título e resumo das pesquisas analisadas, sendo que o artigo mais antigo é do ano de 2003 e o artigo mais recente do ano de 2020. Posteriormente, nós construímos resumos em forma de tabelas e de texto a respeito dos tópicos mais relevantes de cada artigo. No que diz respeito aos resultados e discussões, nós elencamos diversos tópicos que são muito importantes para a compreensão da depressão pós-parto e como ela afeta a mãe e a criança. Primeiramente, nós avaliamos quais os principais fatores que predispõem ao desencadeamento da depressão pós-parto, sendo eles a falta de apoio do cônjuge, o uso de álcool e outras drogas depressoras do sistema nervoso, e também a idealização de modelos maternos perfeitos e inalcançáveis, o que faz com que diversas mulheres se sintam insuficientes ou receosas no que diz respeito às interações desenvolvidas com a criança. Ademais, nós abordamos quais as repercussões da depressão pós-parto para a mãe e para a criança. Diante disso, nós avaliamos que muitas vezes as mães que estão passando por um período de depressão pós-parto, elas apresentam uma redução do desenvolvimento das relações sociais com a criança. E além disso, em situações mais graves, elas podem apresentar pensamentos suicidas ou infanticidas. Já a criança, diante do corte de vínculo entre mãe e criança pela falta de relações sociais, elas tendem a desenvolver um comportamento alterado, de modo que elas podem se apresentar mais agressivas ou mais inseguras, e elas também tendem a apresentar dificuldades em realizar interações comportamentais com outros indivíduos. Além disso, as mães que estão passando por uma situação de depressão pós-parto, elas tendem a desenvolver uma propensão pelo desmame prematuro. E esse desmame prematuro é muito prejudicial para a criança, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento do sistema imunológico. Nós também avaliamos quais são os desafios frente ao diagnóstico e ao tratamento da doença. E nós observamos que o principal desafio diz respeito ao diagnóstico, uma vez que muitas mães elas não vão buscar por uma assistência em saúde por medo de preconceitos ou estigmas sociais destinados às pessoas que são portadoras de algum tipo de sofrimento mental. Além disso, nós avaliamos quais os parâmetros que são determinantes da busca por auxílio profissional associado à psicopatologia. Diante disso, nós descobrimos a escala de Edimburgo, que consiste em um questionário com 10 perguntas, que são perguntas muito simples, que podem ser realizadas em uma consulta de rotina ou diante de uma suspeita da depressão pós-parto, que pode ser realizada pelo próprio profissional de saúde. Aí, nós concluímos que a saúde mental das puérperas, elas vai compor um cenário que pode ser alvo de avassaladores descompassos para todo o núcleo familiar e que pode comprometer tanto a mãe quanto o infanto de diversas formas, tanto sociais quanto físicas. Nós também avaliamos que muitas mães, elas não vão procurar o auxílio profissional por medo de preconceitos e estigmas sociais. E nós também avaliamos, por fim, que as mães que são diagnosticadas e tratadas precocemente, elas apresentam melhores prognósticos. Aqui estão nossas referências. Eu espero que tenham gostado. Obrigada. Olá, boa tarde. Meu nome é Marcos Vinícius e eu vou dar início à apresentação do nosso artigo.
Bom, o nosso título é A utilização do projeto terapêutico singular, PTS, pelo enfermeiro no Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. Os autores desse artigo foram Luana Mirelli Ferreira de Oliveira, Lucas Ranieri Santos de Carvalho, Marcos Vinícius Gomes Pires, Rafael Souza Silva Teixeira, e a nossa orientadora foi a professora Carla Doralice Alves da Silva. Bom, nós somos acadêmicos do 9º período do Centro Universitário São Francisco de Barreiras, Unifasb, aqui na região oeste da Bahia. Bom, a enfermagem está presente na assistência às pessoas em sofrimento mental desde muito tempo. Vem desde o modelo asilar, antes mesmo da reforma psiquiátrica. E a reforma psiquiátrica ela foi um grande marco para a enfermagem, não só para a psicologia, não só para a psiquiatria. Após a reforma psiquiátrica, foi abandonado aquele modelo engessado, aquele modelo hospitalocêntrico de internação. E, nesse período, o enfermeiro ele começa a enxergar e compreender o indivíduo de uma maneira biopsicossocial, tendo uma visão mais abrangente, abordando rotina, abandonando as rotinas e esses padrões que se tinha nesse período anterior. O PTS ele foi implantado no SUS a partir dos anos 90 como uma tecnologia de uso interdisciplinar com caráter multiprofissional, ou seja, ela não é uma tecnologia utilizada apenas pelos enfermeiros, mas ela é uma tecnologia utilizada no Centro de Atendimento Psicossocial pela equipe multiprofissional, onde está incluído enfermeiro, médico, psicólogo e outros profissionais que fazem parte também. E ela está focalizada no sujeito e nas necessidades dentro do seu meio social. Bom, para realizar esse estudo, foi feito um levantamento de artigos, realizando uma busca na Biblioteca Virtual de Saúde, utilizando as palavras-chave PTS em enfermagem, projeto terapêutico singular e PTS CAPS. A gente obteve artigos da base de dados da Lilacs, Medline e BDENF. A coleta de dados deu-se nos meses de janeiro a março de 2021 e foram usados critérios de inclusão artigos disponíveis na íntegra, publicados em língua portuguesa nos últimos 10 anos, restando, assim, 8 artigos que contemplavam a temática para a confecção do presente trabalho. Bom, os resultados. O nosso estudo ele expõe que o enfermeiro ele possui o seu próprio modelo que gere sua assistência, né? Já é um modelo que, dentro da graduação, o enfermeiro ele já aprende a utilizar, que serve como apoio para a utilização do PTS. Esse modelo é o processo de enfermagem, e ele tem alguns eixos, do qual no estudo a gente pode levantar, que são alguns pontos que são igualmente encontrados, tanto no processo de enfermagem quanto no PTS. E aqui nós destacamos alguns pontos. No eixo 1, por exemplo, que é o eixo de indivíduo, família e contexto social, ações de atenção, cuidados ao indivíduo, família e comunidade, integralidade de cuidado de indivíduo, família e coletividade, tecnologias de interação no cuidado da saúde, uso em tecnologias de saúde. No eixo 2, construção compartilhada dos diagnósticos de terapêuticas, problematização da prática em saúde, reuniões em equipe. Eixo 3, o ambiente do cuidado, a compreensão ampliada do processo de saúde e doença e a gestão do cuidado, entre outros. Dessa maneira, o enfermeiro não desconforma da sua atuação quando se envolve em um trabalho multiprofissional. Na verdade, essa prática ela favorece a integralidade do cuidado, e isso é exposto quando o enfermeiro desenvolve o PTS. Portanto, a gente conclui que o enfermeiro, como agente atuante integral, ele aplica o princípio da integralidade do cuidado, né, da assistência em saúde, e contribui com seus conhecimentos científicos, como o processo de enfermagem, e possui um papel essencial na aplicação do PTS de forma crítica e reflexiva em sua prática laboral. E percebe-se a importância de novos estudos, uma vez que o PTS ele proporciona um olhar à frente à assistência em saúde mental, trazendo mudanças e melhorias no cuidado, bem como a evidência significativa de vantagens, como a desvinculação da prática hospitalocêntrica. Olá, colegas, participantes do primeiro Congresso Mineiro de Saúde Mental. Quem vos fala é o Anderson Rocha Oliveira, sou enfermeiro,
Vou apresentar o trabalho Relações entre Saúde Mental e Qualidade de Vida em Estudantes Universitários, uma revisão de literatura. Então, a vida universitária, ela compõe o ciclo de grande parte dos adolescentes e jovens da sociedade atual. Geralmente é um período longo. Esse período da vida universitário é um período que demanda responsabilização e boa saúde mental e emocional. Há, em grande parte das experiências dos jovens, um distanciamento do núcleo familiar. Esse distanciamento podem gerar estresse no estilo de vida do universitário. Há uma necessidade de adaptação do espaço acadêmico, que essa dificuldade na adaptação também podem gerar desordens mentais que são configurados na existência da depressão, do estresse, da ansiedade, dos distúrbios alimentares. Há uma crescente preocupação com os estudos e as dificuldades de relacionamento. Essas situações são encontradas nos estudantes universitários e, quando não são abordadas de forma correta, podem aumentar o estresse universitário. Esse artigo, o objetivo, então, é identificar os fatores que interferem na saúde mental dos adolescentes, dos estudantes universitários, identificar as repercussões na vida acadêmica e as estratégias terapêuticas para a saúde mental. Foi realizado, então, busca nas bases de dados Lilacs, Bedenf, Bireme, CAPES, utilizando os seguintes descritores. Foram utilizados como critérios de inclusão artigos originais publicados anteriores a 2015, artigos completos que não fossem fotocópias, foram eliminados teses, dissertações ou estudos que não abordassem a temática ou incompletos. A análise apontou 3 categorias. Então, a categoria 1, os fatores que interferem na saúde mental dos adolescentes. Foi apontado, então, que o absenteísmo, a depressão, a dependência química, fobias, privação de sono, o estresse, as angústias facilitam o desequilíbrio psíquico e o aumento do estresse do estudante universitário. Essa piora, essa baixa qualidade da vida do universitário pode estar relacionado à carência das atividades do domínio recreativo. Na vida universitária, é sabido de todos nós que há uma extensa carga horária de trabalho, estudo, realização de atividades acadêmicas, e nem sempre isso é bem vivenciado pelo acadêmico. Somado a isso, ainda temos o uso de substâncias ilícitas. Mas quais as repercussões na vida acadêmica? A utilização dessas substâncias nocivas tem relação direta com transtornos de humor, dificuldades no relacionamento social e na ideação suicida. Ainda foi apontado que esses sintomas depressivos, dos choros, da tristeza, a desesperança, eles afetam diretamente na forma que o acadêmico vai lidar nos seminários, nos debates, nas mesas redondas, nas dificuldades de expressar opinião ou receber críticas. Como estratégias terapêuticas foram apontados a acupuntura, a auriculoterapia, as oficinas, as atividades em grupos e a psicoterapia. Os estudos, então, apontam que a vida do universitário é repleta de desafios. Há necessidade, então, dos centros acadêmicos olharem com maior atenção para essas situações e desenvolverem atividades que proporcionem ao aluno adesão a estratégias saudáveis para um estilo de vida melhor. Então, essas são as nossas referências. Ficamos à disposição para tirar dúvidas ou outros contatos. Muito obrigado, colegas. Olá a todos. Meu nome é Daniela Teixeira Ribeiro, sou autora principal do trabalho Visão Geral sobre a ocorrência de delírio em pacientes sob cuidados paliativos e abordagem terapêutica associada. Esse trabalho foi realizado junto com minha coautora Isabela Brito de Macedo e orientada pelo Dr. Rui Lafayette Brasil Neto. O delírio ele é um distúrbio neurocognitivo caracterizado por alterações na atenção e em outros domínios cognitivos que surgem em um curto espaço de tempo e que tendem a flutuar ao longo do dia,
Representa a complicação neuropsiquiátrica mais comum observada em pacientes com câncer avançado submetidos aos cuidados paliativos, com uma incidência variando entre 27,7% e 41,2%, ainda sendo um sintoma negligenciado e frequentemente mal diagnosticado. A etiologia do delírio ela é complexa e frequentemente multifatorial. Em cerca de 50% dos casos, o delírio ele é potencialmente reversível, principalmente quando está relacionado a fatores como uso de medicamentos e também a distúrbios metabólicos. O diagnóstico é clínico e pode ser realizado à beira do leito do paciente, mas alguns fatores contribuem para que esse quadro passe despercebido e não receba o tratamento adequado. No delírio, como qualquer outro processo patológico, o tratamento em primeira instância deve ser etiológico e o tratamento sintomático de um delírio, de forma paralela sempre que for possível, contempla o uso combinado de medidas tanto farmacológicas quanto não farmacológicas. Fizemos, então, uma revisão de literatura com um levantamento bibliográfico realizado a partir de uma análise de artigos publicados às bases de dados UpToDate, Lilacs, PubMed, BivS e CAPS, no período de 20 anos compreendido entre 2000 e 2020, com enfoque nos índices de ocorrência de delírio em pacientes submetidos aos cuidados paliativos, bem como as causas e as terapias associadas. Foram incluídos trabalhos na língua portuguesa, espanhola e inglesa, que apresentavam os seguintes escritores: Delirium, Palliative Care e Terminal Cancer. Nas modalidades revisão sistemática, não sistemática, estudo de coorte, caso controle, ensaio clínico e diretriz. Como critério de exclusão, foram desconsiderados estudos com população, intervenção, desenho e estruturação que não se alinharam aos nossos objetivos, sendo 9 trabalhos selecionados de 35 resultados, pois apresentaram o escopo do trabalho. Em um estudo publicado pela American Cancer Society, foi apontado que a ocorrência de delírio em pacientes com câncer terminal sob cuidados paliativos tem grande influência sobre a sobrevida desses pacientes. A sobrevida média, os intervalos de confiança de 95% de pacientes com delírio e não delirantes foram de 21 dias e 39 dias, respectivamente. A estratégia geral de manejo desses pacientes com delírio inicia-se com a prevenção do quadro, né, identificação dos fatores de risco, principalmente sexo masculino, idade avançada, sítio primário do câncer do paciente, seguido pelo diagnóstico precoce através de uma avaliação clínica e cognitiva, podendo fazer-se uso de recursos complementares laboratoriais, como hemograma, coagulograma e raio-x. Após identificado no delírio reversível, tratam-se as causas e os sintomas. No delírio irreversível, tratam-se os sintomas. Em ambos, a gente vai abordar a família desse paciente, fornecer apoio, educar sobre a situação presente, estabelecendo junto com o senso terapêutico para esse indivíduo. Sempre vamos utilizar medidas ambientais, não farmacológicas, e se for necessário, vamos fazer uso de fármacos. A prevenção e a terapia do delírio são baseadas nos seguintes princípios: evitar fatores conhecidos que podem causar ou agravar o delírio, como vários medicamentos, desidratação, imobilização, deficiência sensorial, identificar e tratar a doença aguda subjacente, fornecimento de cuidados de suporte e restauradores para evitar maior declínio físico e cognitivo desse paciente, e, quando apropriado, controlar comportamentos perigosos e gravemente perturbadores, usando agentes farmacológicos de baixa dose e ação curta para que as 3 primeiras etapas possam ser realizadas. Conclusão, então, do nosso trabalho. O delírio é uma afecção frequentemente presente em pacientes sob cuidados paliativos. Necessita de atenção e cuidados apropriados para garantir uma boa qualidade de vida do nosso paciente durante o período de terminalidade. Ainda não há um consenso sobre a terapia medicamentosa adequada para o tratamento do delírio, mas propõe-se o uso de neuroepilépticos e sedativos para o controle de sintomas, mas não há nenhum estudo ou comprovação de medicamentos que atuem de forma satisfatória sobre o problema. Essas são as nossas referências. Muito obrigada.